Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos Olimpianos. Eu sou a Semira Miscorsi, professora de História Antiga da UFSM e coordenadora do GEMAN. O episódio de hoje do nosso podcast é uma continuação da série sobre magia na Antiguidade que nós estamos desenvolvendo, sendo o quarto episódio dessa série. E hoje nós iremos tratar um pouco sobre as Defixiones latinas, que eram lâminas, geralmente de chumbo ou, em alguns casos, de ligas de outros metais, como o estanho, ou mesmo de outros materiais, que continham imprecações mágicas escritas em latim e encontradas pelos arqueólogos em lugares como antigas sepulturas, poços e ruas. Portanto, esse material é chamado de defixiones, no plural, em latim, e defixio, no singular em latim. E para tratar deste tema, eu convidei uma pessoa muito especial, que é um amigo meu e parceiro de vários trabalhos, o professor Dr. Carlos Eduardo da Costa Campos. Pois entre as várias especialidades do professor Carlos em estudos clássicos estão suas pesquisas de tradução e análise do material das defixiones laciais, ou seja, das defixiones da região do Lácio, na Itália, região da cidade de Roma. Mas antes de passar a palavra para o nosso convidado, eu vou apresentá-lo melhor para vocês. Carlos Eduardo da Costa Campos é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a UFMS, campus de Campo Grande. É coordenador do Grupo de Pesquisa Atrium, UFMS, coordenador de área do PIB de História da UFMS de Campo Grande e membro do Conselho de Pesquisa do Museu de Arqueologia da UFMS. Ele também é docente do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de História, o Prof. História da UEMS. O professor Carlos é doutor, mestre graduado em História pela UERJ e também doutor em Letras Clássicas pela UFRJ. Dentre os vários grupos de pesquisa que o professor Carlos atua e colabora, estão o GEMAN, sendo ele um grande parceiro meu, como eu já comentei, com quem eu já desenvolvi vários trabalhos, várias publicações, etc. E com quem há anos eu compartilho reflexões sobre magia na antiguidade e também sobre imperadores romanos, sendo que o professor Carlos tem desenvolvido estudos aí sobre magia, como eu, e também estudos sobre imperadores, no caso dele sobre o imperador Augusto e no meu caso sobre o imperador Heliogábalo. Então são vários os temas em comum aí que nós temos dialogado sobre. No caso do nosso diálogo de hoje, nós vamos tratar sobre a tese de doutorado que o professor Carlos defendeu na área de letras clássicas na UFRJ, como eu comentei, que tem como título As Tabellae Defixionum da região do Lácio, século I antes da Era Comum ao II da Era Comum, tradução e análise textual. Essa tese foi desenvolvida na UFRJ, como eu comentei, e defendida em 2021 sob orientação do professor Dr. Anderson de Araújo Martins Esteves. Então, muito bem-vindo, professor Carlos. É um prazer enorme recebê-lo aqui no podcast Diálogos Olimpianos. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, pessoal. É um prazer poder estar participando do Diálogos Olimpianos, dessa edição do podcast, sob coordenação dessa querida amiga e grande pesquisadora, professora Semira Miscorsi Silva. Bem, professor Carlos, o prazer é todo nosso. Eu ressalto que nós estamos muito felizes em poder dialogar com você aqui hoje sobre o tema das defixiones latinas. E entrando na nossa primeira questão, você poderia explicar para as nossas ouvintes, e para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o que são essas lâminas chamadas de defixiones, em latim? De que material elas eram compostas, onde elas foram encontradas, em termos de regiões e também de lugares de depósito, e quais as suas finalidades? Bom, professora Semira, respondendo a sua pergunta de número 1, eu gostaria de mencionar que as práticas das defixiones, elas vão ter uma circulação muito ampla, Nós podemos falar aí de uma prática mágica de que dura pelo menos do século V, pegando já as práticas dos catadas, e passando para as práticas latinas até o século V depois de Cristo. Então, pensando do século V a.C. ao século V depois de Cristo, nós temos 1000 anos dessas práticas circulando pelo Mediterrâneo, tomando outras configurações, passando de modelo grego, passando por interações culturais, se transformando no Império Romano. Então, a gente pode observar uma longa
duração de uma prática de magia que era realizada não deixando de ressaltar suas peculiaridades, não deixando de ressaltar suas diferenças que nós vamos ter em várias regiões, mas também as proximidades e similaridades que elas detinham. Eu gostaria de chamar a atenção, né, para uma questão básica sobre essa questão das defecções, que seriam justamente sobre o tipo de suporte. Em geral, a gente fala muito lâminas de chumbo, mas elas não são bem lâminas de chumbo. Elas poderiam ser feitas, no caso das defecções latinas, e aí eu posso falar com mais propriedade, em cera. Ela poderia ser feita através até mesmo de argila. Ela poderia ser feita em cobre, liga de metais, como o chumbo. Majoritariamente, nós vamos encontrar as lâminas sendo realizadas com o suporte do chumbo. Mas a gente não pode restringir as lâminas apenas a esse material, como durante muito tempo foi propagado através de alguns pesquisadores, como se essas lâminas fossem necessariamente de chumbo, porque elas também possuem a composição de outros materiais. Bom, as lâminas que eu estou analisando e realizei o meu doutoramento sobre e que vem me dedicando são as lâminas da Península Itálica. Na antiga Itália, nós temos uma variedade dessas lâminas. Meu recorte inicial foi o Lácio e agora eu vou expandir. E elas foram encontradas em várias regiões. Nós vamos ter praticamente do norte ao sul da Península Itálica diversas cidades onde nós podemos mapear essa presença das práticas de magia das defecções. Eu gostaria de chamar a atenção que o Lácio é o lugar de maior concentração e com destaque para Roma. Bom, também gostaria de falar sobre a questão dos lugares de depósito. A gente observa, através da literatura, que vai de Daniel Ogden, passando por Daniela Urbanova, também com os textos de Fritz Graf, entre outros, que a prática das defecções, elas têm um lugar, né, um lugar que costuma ser delimitado para o seu enterramento. Esse lugar, ele faz parte, em geral, do ritual. Então, quando a gente fala do ritual, e quando a gente pensa no lugar de enterramento, né, no lugar de depósito dessas lâminas, a gente pode observar que, em geral, eles vão estar vinculados ou a divindades consideradas como quitônicas, ou divindades que possuem esse trânsito, né, com a terra, o trânsito também com o mundo dos mortos. E aí pode ser em templos, em santuários, em lugares dedicados a essas divindades, mas também a gente vai encontrar nos rios, leitos de rios, vamos encontrar em poço, vamos encontrar próximo da onde você quer atingir a pessoa, e você também pode encontrar essa lâmina de chumbo, por exemplo, enterrada numa área cemiterial. Nas lâminas, basicamente, que nós encontramos, analisamos no caso da Península Itálica, com foco nas lâminas de Roma, nós encontramos majoritariamente uma prática de enterramento ou em fontes e poços, bem mais com maior número e expressão em áreas de enterramento, em sepulturas ou cemitérios. Então, numa escala, nós temos a maior parte em cemitérios ou áreas de sepultamento, e também temos um percentual significativo em fontes e poços. E existe uma literatura imensa que vai falar sobre esse assunto, vai explorar, vai discutir sobre o tema, e muitos deles vão apontar, e aí eu vou chamar a atenção nossa, principalmente para a produção do Daniel Ogden, que vai ser um dos principais autores a falar sobre esse tema, mas a gente também vai encontrar outras análises como George Luck, a Mina Krop, John Geiger, entre outros. Eles também vão ressaltar que essa função do local de enterramento,
expressa um contato ou com o sagrado, para que você está solicitando essa magia, bem como também um sentido que você quer dar para fazer o ritual se processar através dessas almas, desses espíritos que você vai evocar. Não necessariamente as divindades, diferentemente dos locais locais templários, né? Bem como você também pode ter enterrando próximo aonde a pessoa está fincando, né, inserindo essa lâmina próximo de onde a pessoa está, você pode estar buscando um contato direto, bem próximo, para que essa magia ela proceda, ela aconteça de forma rápida, ela consiga acertar aquela pessoa, o alvo, com maior proximidade, com maior eficácia, pois ela está próxima ao objeto. Então é uma magia que ela ela é contagiosa, ela vai passar por o processo de estar inserida no local onde a pessoa vive, ela vai conseguir com isso maior êxito em afetar o alvo. Então, o local de enterramento ele tem, ou depósito das lâminas, tem vários sentidos. E vai depender muito do que o mago e o solicitante estão buscando nesse momento. Lembrando que as defecções elas não são feitas apenas no sentido de para matar uma pessoa, como muitas vezes é dito, mas pode ser também para poder trazer a pessoa amada, separar relações, ganhar competições olímpicas, ganhar competições de teatro, disputas esportivas, questões jurídicas. Então existe um mar dentro dessa prática da magia que pode ser explorada. Um mar que tem várias ramificações em vários lugares do Mediterrâneo Antigo. E que vale muito explorar cada uma delas, trabalhando, pesquisando e analisando dentro desse contexto. Porque é o que eu falo, elas possuem tanto distinções em algumas características, mas também similaridades em outras. Esse trabalho comparativo enriquece muito ao estudo dessa prática de magia. Bem, professor Carlos, e nós sabemos, né, que os gregos e gregas também desenvolveram práticas muito semelhantes às práticas das defecções latinas nas lâminas chamadas em grego de katadesmos, né, no singular, e katadesmoi no plural. Minha pergunta então é, o que você poderia nos contar sobre esse material dos katadesmoi gregos, né? Existe alguma particularidade do material grego para o latino? Existem diferenças e ou semelhanças? E se sim, quais, né? Inclusive, nessa mesma resposta, você poderia explicar para a gente, etimologicamente, os termos defixio e katadesmos? Sobre essa questão do katadesmoi, eu gostaria de, em primeiro lugar, ressaltar, né, que nós temos uma diferença etimológica quando a gente pensa no katadesmos, no singular, e no katadesmoi, no plural. Quando a gente está falando sobre essas lâminas gregas para diferenciá-las dos romanos. O katadesmos, ele tem, em primeiro lugar, um sentido muito aproximado, se a gente já tem alguns especialistas debatendo, como Daniel Ogden, com o sentido de amarração. O amarração seria um termo que a gente mais consegue se aproximar para esse sentido, não vinculando com o uso recorrente na língua brasileira, né? Como a gente vê para outras práticas e ações que nós vemos na nossa religiosidade. Mas pensando no sentido de amarração para esse contexto, ela teria, né, o sentido de prender, limitar algo ou alguém no ato mágico. Então, consideramos esse vocábulo mais amplo e também com uso muito recorrente para a gente poder pensar o que seria a prática desse katadesmos grego. Porém, quando a gente vai para o âmbito latino, a gente vai vendo que essa lâmina ela foi ampliando-se em utilização, ampliando-se em possibilidades, que apesar da proximidade, ela vai ganhando vários outros espaços. E, bom, a gente pensa,
é totalmente justificável, se a gente pensar antropologicamente, que as práticas elas não continuam idênticas e o processo de interação cultural gera, de fato, transformações, né? Bom, então, dito isso, eu chamo a atenção que no caso do latim, principalmente para essa prática, né, da defixo, a gente tem que pensar na etimologia dela. Então, quando nós vamos falar sobre a defixo ou as defixiones, nós temos que pensar que defixio ela deriva do verbo latino defigere, que é fixar ou pregar. E o verbo composto pela preposição de, cujo sentido geral é distância a partir de, e o radical do verbo figo, vão dar então a conotação de fincar, atar ou prender algo ou alguém. Então, quando nós falamos da defixo, a gente está falando sobre uma prática de fincar, atar ou prender, que pode ter similaridades, como nós falamos anteriormente, com o modelo grego. Mas isso daí vai se expandir em usos, em elementos de escrita, em elementos de usos de divindades que estão para além daquilo que nós vimos no modelo grego. Então, eu diria que nós temos semelhanças numa etimologia das palavras, né, nas terminologias, mas nós temos também diferenças sobre lugares de enterramento, sobre os lugares de depósito, sobre o uso principalmente de outros materiais na sua composição, assim como de divindades. E eu diria que de divindades seria aquilo que mais vai variar. E vai ter os casos, por exemplo, híbridos dentro da cultura latina de lâminas escritas em latim e grego. Então você vai ter até escritas híbridas dentro dessa prática. Isso daí vai ser uma coisa muito interessante, porque ela vai começar na cultura latina a fazer um processo de interação cultural através da magia. E esses magos que estão circulando pelo Mediterrâneo vão plasmar isso nas lâminas do Império Romano. Boa e bela Prosérpina, esposa de Plutão, ou eu devo dizer Sálvia, arrebata a saúde, o corpo, a cor, a força, o vigor de Avônia. Entrega a Plutão, teu esposo, para que ela não seja capaz de evitar isso por meio de pensamentos. Traz imediatamente para ela uma febre a cada 4 dias, a cada 3 dias, a cada dia. Que lutem com ela, combatam, que a derrotem, triunfem continuamente enquanto lhe tiram a alma. Por isso, ofereço esta vítima a ti, Prosérpina, ou eu devo te chamar de Prosérpina ou de Aquerúzia. Envia-me o cão de 3 cabeças que arranque o coração de Avônia. Promete que dará a eles 3 sacrifícios, tâmaras, figos e um porco preto, se isso for realizado antes do mês de março. Isto, Prosérpina Sálvia, darei a ti quando realizares o meu voto. Dou a cabeça de Avônia a ti, Prosérpina Sálvia. Dou a testa de Avônia a ti, Prosérpina Sálvia. Dou as sobrancelhas de Avônia a ti, Prosérpina Sálvia. Dou as pálpebras de Avônia a ti, Prosérpina Sálvia. Dou os olhos de Avônia a ti, Prosérpina Sálvia. Dou as orelhas, os lábios, as narinas, o nariz, os dentes, a língua de Avônia, para que Avônia não possa dizer o que lhe dói, o pescoço, os ombros, os braços, os dedos, para que nada possa ajudá-la, o peito, o fígado, o coração, os pulmões, para que não possa sentir o que lhe dói, o intestino, o estômago, o umbigo, as espáduas, os flancos, para que não possa dormir, o órgão do sacro, para que não possa urinar, as nádegas, as coxas, o ânus, os joelhos, as pernas, as canelas, os pés, os tornozelos, as solas do pé, os dedos do pé, as unhas, para que não possa ficar de pé com sua própria força,
Se tudo for escrito mais ou menos como segundo os preceitos escreveu e enviou, então eu entrego a Vânia a ti. Confio que a entregue no mês de fevereiro, que ela morra mal, que se vá mal, que pereça mal, envia, entrega, para que ela não possa, além daquele mês, olhar, ver, contemplar. Professor Carlos, o trecho que o Gabriel leu pra gente é uma tradução feita por você de uma lâmina de chumbo perfurada do século I antes da Era Comum e encontrada em Roma, na Porta Salária. Como nós podemos ver, essa defixio é uma lâmina de maldição que tem como alvo o corpo de uma mulher chamada Avônia. É a lâmina 15 do seu catálogo. Eu trouxe essa tradução, pedi para o Gabriel ler para a gente, para pedir que você falasse para a gente um pouquinho, para os nossos ouvintes, sobre como foi o seu processo de tradução, como você escolheu quais lâminas traduzir, como você organizou essa tradução e quais foram os principais desafios que você encontrou na tradução das lâminas selecionadas para o trabalho. Bom, indo aqui para a questão 3, nós podemos pensar que o processo para trabalhar com a tradução das lâminas foi árduo, tendo em vista que foi necessário um conhecimento, aprendizado e conhecimento do latim, que foi realizado junto ao trabalho de pesquisa, de instrução, orientação, junto ao meu professor e orientador Anderson Martins Esteves, professor da UFRJ e membro do programa de pós-graduação em Letras Clássicas da mesma instituição, o qual me preparou para que eu pudesse ler o documento no original. Esse documento ele foi selecionado a partir do somatório de dois catálogos importantes, que são o primeiro, o catálogo das Defixiones, que foi produzido pela professora e pesquisadora Mina Kropp. E o segundo catálogo é o catálogo das Termas de Diocleciano. E esse catálogo das Termas de Diocleciano, ele é riquíssimo. Riquíssimo porque ele possui inúmeras inscrições, das quais eu utilizei para ampliar o meu corpus, estendendo ele até o século V. Então eu consegui chegar até o século V e ampliar o número das lâminas que eu analisei e traduzi, fazendo essa junção dos dois catálogos. E com isso também enriquecendo mais o meu olhar comparativo sobre as práticas que ali eram realizadas na região do Lácio. Bom, gostaria de ressaltar que boa parte das lâminas que estão dentro do catálogo das Termas de Diocleciano, esse catálogo ele tem uma especificidade. Ele vai trabalhar com um número acentuado de lâminas que pertenceram ao santuário de Ana Perena, que seria considerada uma ninfa, uma divindade ligada a uma fonte específica. Então, boa parte dessas lâminas elas passam do século II e acabam, século II depois de Cristo, e estão concentradas no terceiro e no quinto século, mas ajudaram a compor boa parte do recorte que eu tinha de análise, que iria do século I a.C. ao século II depois de Cristo. Bom, feito esse recorte, o somatório a formação do corpus, eu fui analisar todas as defixiones que eu tinha coletado, todas com uma pegada que fosse lacial, ou seja, eu estava usando um parâmetro para trabalhar apenas com as lâminas das cidades, onde nós tínhamos maior concentração no Lácio. A partir disso, nós aplicamos uma tradução contextual, então sempre preocupado em contextualizar essa lâmina e o nosso processo de tradução com o contexto onde ela estaria circulando naquele período, para evitarmos também
trazer uma linguagem para o texto que fosse aproximado do latim clássico, se ela não trazia essas informações ali. Também tivemos uma preocupação em manter e apresentar os problemas, as corruptelas que a gente foi encontrando no texto. Fomos mantendo e apresentando a forma como as palavras elas apareciam ali e tinham aquele sentido, para que a gente não acabasse criando um texto que não seria aquele do qual a tradução expressava. Então, nós tivemos uma preocupação muito séria em contextualizar, mas também não se perder do que estava na matriz. Então, esses foram os dois passos que nós seguimos na tradução. Tentar contextualizar com a época, mas também não criar informações que pudessem alterar o sentido do texto. Isso foi por si só um desafio, lembrando que eu venho da história e depois eu migro para letras. Então, foi um trabalho muito grande, que eu precisei muito do apoio do meu orientador. Outra pessoa muito importante que apoiou esse trabalho foi a base, né, que eu tive também com as aulas de latim no programa de pós-graduação em letras clássicas. Então, na figura dos meus professores, que também tinham já me instruído nos estudos do latim, professor Arlete José Mota, professor Arthur Rodrigues, entre outros, que também me deram uma base para que eu pudesse me desenvolver bem junto ao trabalho do meu orientador nessa pesquisa. Bom, um dos maiores problemas que nós também podemos ressaltar é que a lâmina é lacunar. E se a lâmina é lacunar, nós temos dificuldade muitas vezes de encontrar uma explicação para o que está ali. E aí também está a beleza disso. Porque se nós não encontramos muitas vezes o sentido, nós podemos deixar nesse momento onde não há a informação, a proximidade daquilo que a palavra expressa, mas não tentar transformar em algo que não diz ali. E muitas vezes nós deixamos um ponto de interrogação, nós deixamos expresso que não foi possível fazer a tradução daquela palavra, devido justamente a gente não ter essa informação. E isso também é importante porque faz parte do desgaste do material que a gente está trabalhando. Algumas nós temos as imagens, outras não, outras nós não temos. Muitas das que da Terma Diocleciano eu tive a oportunidade de fotografar, então quando eu estive na Itália eu tive acesso a essas placas, né? Mas outras eu não tive. Eu não tinha o documento materialmente. E isso é uma coisa que vários pesquisadores apontam. Tanto a Mina Krop como a Daniela Urbanova, elas chamam a atenção sobre o problema de que muitas vezes nós lidamos com materiais que estão em plataformas exatamente pela questão da preservação desse material, de nem sempre a gente poder lidar com ele, mesmo indo pesquisar. E a gente vai tentando, através desse estudo, muitas vezes também trazer outra perspectiva da qual o filólogo anterior, o epigrafista, trouxe uma informação que ele considerava, mas nós podemos também divergir e trazer outras perspectivas de análise. Esse foi o meu caso em muitos momentos, quando eu comparava, né, as traduções que eu fiz com a da professora Mina Krop, que é uma excelente pesquisadora, diga-se de passagem. E, professor Carlos, uma outra questão que tem me intrigado desde que eu comecei a estudar sobre práticas e representações da magia na antiguidade greco-romana é a questão de gênero. Eu tenho, inclusive, me debruçado em refletir sobre isso em algumas publicações e cheguei a gravar um episódio aqui do podcast, o episódio 51, para quem se interessar sobre o tema, sobre essa questão, né? Bem, então o meu questionamento aqui é o seguinte, né? Do material que você selecionou para analisar as defecções do Lácio, né, entre os séculos
1, antes da Era Comum, e 2 da Era Comum, o que você poderia nos falar sobre o gênero dos praticantes e das praticantes e dos alvos de magia? Há alguma preponderância de algum gênero nestas situações de material específico ou não, né? O que seus estudos têm apontado nesse sentido? Se é que a gente pode apontar algo a partir desse tipo de material, né? Já que muitas vezes é difícil a gente identificar o gênero do praticante, né? Especialmente, então, desse agente mágico, né? Então, o que você poderia dizer pra gente sobre esta temática? Professora Semiramis, você chega numa das questões que eu diria mais espinhosas sobre a questão das ficções, que é sobre o gênero, porque muito já se foi debatido sobre isso. E aí nós temos um problema muito grande sobre como precisar essa questão de gênero. Bom, falando sobre as ficções que eu analisei propriamente, do século I ao II, nós vamos ver que os praticantes, né, dessa magia, em primeiro lugar, nós temos muitos homens aparecendo. O que já é interessante, porque muitas vezes, quando há uma menção, nós temos a figura masculina sendo citada. Outro problema que a gente vai ter é que sobre o alvo, nós vamos ter homens e mulheres sendo citados nessa prática, com recorrência. E a gente não tem como especificar essa magia como atribuindo ela apenas a um gênero. Durante muito tempo se criou a perspectiva de que a mulher era a praticante da magia. E o homem, na verdade, ele ficaria ocupado com outras questões, como a guerra, a filosofia e por aí vai. Quando a gente se depara com a lâmina, nós vemos homens realizando magia. Seus estudos também no campo da literatura já mostram a presença de feiticeiros, homens fazendo magia. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção para a questão das deficções é que a gente tem uma diversidade de pessoas fazendo magia. Nem sempre a gente sabe quem solicitou. A maioria das vezes nós não sabemos. E nós não sabemos porque não tem como a gente precisar realmente. Porque era uma questão até mesmo de proteção. O solicitante muitas vezes se escondia, porque ele poderia sofrer um processo se ele fosse descoberto como o autor dessa magia. Então, o que nós podemos perceber de forma mais recorrente sobre os alvos é uma pluralidade de nomes, que vão desde mulheres. Nós temos uma lâmina onde vai aparecer várias mulheres, provavelmente que exerciam o ofício de cabeleireira. Mas nós temos lâminas que vão ser para nomes de homens, majoritariamente, outro homens e mulheres, e por aí vai se variando. Então, a gente não tem como dizer ou precisar especificamente que são mulheres ou homens que são os agentes da magia, ou se são mulheres ou homens os solicitantes, ou mulheres ou homens que são as vítimas, porque, pelo que nós percebemos, que já o próprio material do laço aponta, é uma pluralidade de pessoas que recorriam a elas, independente do gênero. Então, eu diria que essa magia, e também com o conhecimento que eu tenho das lâminas da Península Ibérica, essa magia ela é variada e lacunar por nem sempre trazer as outras informações que a gente poderia utilizar para traçar um perfil de um único agente. Então eu deixaria essa questão do gênero, pelo menos pela falta de dados que nós temos, de forma não fechada para os estudos. Porque várias pessoas poderiam recorrer a essa prática. Não somente de gênero, mas também numa questão de recursos. Muitas vezes as pessoas também atribuíram pessoas sem recursos para fazerem essa prática. E não, você tem uma variedade de pessoas recorrendo que vão
vai circular por diversas camadas, que vai circular por muitas camadas sociais, e vai ser de acordo com o contexto e a situação que a pessoa está vivenciando naquele momento, como nós percebemos pelas oferendas que às vezes são ditas que estariam sendo realizadas. Professor Carlos, e sobre a questão da profissionalização da magia? Há, ao menos no material que você analisou, algo que possa nos indicar se essas lâminas eram produzidas por profissionais ou não? Professora Semiramis, a sua pergunta 5, ela é muito interessante mesmo. Aqui nós vamos para um outro desafio que nós encontramos nas deficções latinas que eu analisei. Nós percebemos sim um modelo de fórmula. Há uma fórmula que vai se repetir em algumas, mas outras vão estar sendo realizadas de formas muito rudimentares. Então, quando a gente para pensar sobre essa prática especificamente, né, quando a gente vai analisar a prática das deficções e vai ver a literatura, uma das coisas que eu mais me deparei com o que nós temos de dados até o momento é que haviam feiticeiros profissionais que circulavam oferecendo sim esse trabalho. Então, eu vejo essa perspectiva como muito válida, mas nós também tínhamos feiticeiros que eles não tinham essa profissionalização, eles não tiveram esse grau de instrução. E a gente vê pela forma até que a lâmina ela é preparada, que ela é escrita. Nós vemos pelos erros também, pelas corruptelas, ou nós vamos vendo também o grau de profissionalização com o uso dos símbolos mágicos, com os caracteres que são utilizados. Nós vamos ver pelo grau da extensão textual que é produzida e da forma como ela é redigida para os deuses. Então, nós temos lâminas, como a que o Gabriel nos narrou, que elas possuem um elemento retórico muito bem desenvolvido. E nós temos também lâminas que são extremamente curtas, simples, diretas, e às vezes tem uma característica até de fórmula, só com um nome. E isso daí aponta para vários caminhos, pelas minhas leituras no campo, né, da pesquisa da magia. Bom, o que eu quero falar com isso? Já o que a literatura costumou a chamar a atenção. Havia uma diversidade de profissionais executando essa magia, então há uma possibilidade de uma profissionalização, mas também haviam pessoas que tiveram contato, mas faziam elas de forma amadora. Também é possível. Então, havia sim, mas também poderia haver esse percentual que a gente não pode desconsiderar. Tá? Então, havia uma prática, e havia um ensinamento, havia uma fórmula, e havia uma notoriedade dessas pessoas. Mas também poderia haver esses casos específicos, que a gente não pode descartar. Tá? Apesar de se acreditar que era um número menor, mas poderia existir também. Esse que foge à profissionalização, né, desse mago. Certo, professor Carlos, excelente. E para encerrar, onde um pesquisador ou uma pesquisadora podem encontrar esse material? Quais catálogos nós temos desse material e em qual língua eles estão? Sobre o seu catálogo, primeiro em português, pelo que eu saiba, me corrija se eu estiver errada, pelo menos no Brasil eu acredito que é o primeiro, onde ele está disponível e como o pessoal pode acessá-lo? Professora Semiramis, sobre a questão da pesquisa sobre as deficções. Bom, um pesquisador que queira iniciar o seu estudo sobre as deficções, em primeiro lugar, ele precisa
buscar um material introdutório que, na minha visão, hoje, seria o livro da Daniela Urbanova sobre as lâminas latinas no Mediterrâneo, tá? Então eu recomendaria primeiro contato com o livro da professora Daniela Urbanova, porque eu considero atualmente ele o livro mais recente que uma pessoa pode ter a possibilidade, né, de explorar sobre as deficções em um material de alta qualidade e com um percentual de lâminas computadas, que já avançou muito até do próprio catálogo inicial da professora Mina Krop. Bom, porém, o trabalho da professora Daniela Urbanova é um trabalho de análise desses textos, comparação, distribuição e quantitativa e qualitativa dessas lâminas pelo Mediterrâneo, mas ele não se compõe como um catálogo. Ele não se foi construído e elaborado como um catálogo. Catálogo seria o catálogo da professora Amina Krop, que ainda está em alemão. Então ainda é uma barreira linguística para a gente, mas que a pessoa que quer começar a trabalhar vai encontrar as lâminas pelo menos no latim. Então pode-se iniciar um trabalho a partir da Amina Krop. Outro trabalho, que aí eu ressalto de importância, de grande importância, são os estudos que estão dentro da Terma de Diocleciano, do catálogo da Terma de Diocleciano. Esse catálogo ele é italiano, vocês conseguem achar ele na Amazon, assim como da Mina Krop, e é um catálogo que vocês conseguem encomendar. Então, é possível ter acesso a esses materiais pela aquisição dentro da base da Amazon, por exemplo. Existem outros catálogos que a gente não pode esquecer, que já circulam, como John Gagger, tem um catálogo interessante. Nós temos também os trabalhos do Tom Lin sobre a Britânia. Então seria muito interessante também uma consulta desse material para quem quer trabalhar com as lâminas, não só com as deficções, mas com as outras lâminas que são encontradas e analisadas por ele, problematizadas até em terminologias para a questão da Britânia. Para a pesquisa, e ele está em inglês. Quando a gente vai pensar sobre o catálogo que eu produzi, e a ideia, né, que é um projeto de pesquisa que eu tenho hoje junto ao FMS, que é trabalhar com a produção de catálogos, traduzindo essas lâminas para a língua portuguesa. Então, o primeiro vai ser o trabalho da Península Itálica, depois nós vamos passar para a Península Ibérica, que já temos um quantitativo bom, e vamos seguindo, fazendo várias edições, trabalhando em cooperação com o programa de pós-graduação em Letras Clássicas da UFRJ. Vamos seguir fazendo várias traduções e disponibilizando esse material em língua portuguesa para o Brasil. Atualmente, o catálogo da minha tese ele já se encontra disponível na base de dados da CAPES, de teses da CAPES, mas também vai ser publicado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pela editora dela, agora provavelmente até o final do ano. No final desse ano, nós fomos aprovados, né, vencemos um processo de edital e fomos selecionados. Então, nós vamos ter também esse material publicado no formato de e-book até o finalzinho do ano. Então, em breve também vamos ter esse material publicado e editado. Sobre forma de tese, se tratando de lâminas latinas, nós estamos produzindo o primeiro catálogo brasileiro até onde eu tive acesso. Lâminas latinas e com foco em tradução, em trabalho de tradução. Nós tivemos um trabalho que também trouxe algumas traduções, que não podemos deixar de citar, que foi do professor Natan Batista,
Ele fez o seu mestrado sobre as deficções e analisando também os jogos, os espetáculos, na região da África, se não me engano, em Hadromento. Ele trabalhou com essa cidade, especificamente. Mas o trabalho dele não tinha como foco formar um catálogo. Apesar dele trazer as lâminas, apresentar traduções na sua produção. Esse, no caso do meu, eu posso considerá-lo como o primeiro catálogo em língua portuguesa das deficções raciais, principalmente itálicas, que é o nosso foco, tá? Mas sem esquecer desse trabalho do professor Natan, que foi um trabalho também muito importante e que contribui muito para as pesquisas em língua portuguesa, para quem quer começar a estudar principalmente lâminas que estão no norte da África. Bom, professora Semiramis, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade que você me deu de poder estar aqui partilhando um pouquinho dos estudos que nós desenvolvemos junto ao programa de pós-graduação em Letras Clássicas, o material que foi desenvolvido, que vai estar disponível para todos, e espero que vocês aproveitem o máximo possível esse espaço do Diálogos Olimpianos, para que a gente possa também ter contato com o público que está ouvindo, me escrevendo, mandando e-mail, e a gente podendo fazer trocas e trocar aprendizados também sobre as práticas de magia, que são várias, não são únicas, elas são plurais, diversas no mundo antigo, e que eu vou ter tanto curiosidade em aprender, como também poder passar um pouco do que eu tenho analisado e com isso a gente criar cada vez mais espaços de interação e pesquisa sobre magia na antiguidade. Então, eu gostaria de deixar um convite para todos conhecerem o site do Atrium, o FMS, conhecerem o nosso YouTube, canal do YouTube do Atrium FMS, lá também tem o evento de magia, que a professora Semiramis esteve conosco, participando agora em novembro, então vocês vão ter acesso às palestras, a nossos diálogos, debates que ocorreram, e também vocês possam interagir conosco e se sintam acolhidos na nossa casa, que é o Atrium, no Mato Grosso do Sul. Bom, professora Semiramis, muito obrigado pela oportunidade, deixo aqui um beijo para todos e até breve. Perfeito, professor Carlos, excelente. Eu acho que você esclareceu muitos pontos aí pra gente, contribuindo bastante com a nossa série sobre magia na antiguidade. E bem, pessoal, com isso nós chegamos ao final, de mais um episódio do Diálogos Olimpianos. Eu agradeço muitíssimo ao professor Carlos Eduardo por ter nos concedido essa entrevista sobre as deficções latinas. Eu teria muito ainda a perguntar ao professor Carlos, teria muitas questões aí sobre divindades, sobre poderes evocados, sobre o tom discursivo encontrado nas lâminas, sobre possíveis encontros culturais nos textos mágicos, etc, etc, Mas, para não tomar muito tempo do professor Carlos, eu creio que esse diálogo já foi muito interessante, como introdução aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes sobre o material das deficções. Eu, particularmente, nem preciso dizer que eu adorei o diálogo. Como eu comentei no início do episódio, o professor Carlos tem sido um interlocutor há anos, não apenas sobre história da magia, mas também sobre imperadores romanos, além, claro, da gente poder dialogar sobre vários outros temas envolvendo os estudos clássicos e a historiografia. E eu tenho certeza que o pessoal que nos escutou até aqui também gostou muito do diálogo. É um tema cheio de desdobramentos, que, de certa forma, nos leva a diversas reflexões sobre nossa própria contemporaneidade, pensando como os antigos romanos e romanas davam sentidos diferentes a problemas e temas que nós também lidamos, E para quem quiser conhecer melhor o trabalho do professor Carlos, eu indico que acesse a página dele no academia.edu. Ali há vários PDFs e trabalhos dele publicados. A tese sobre deficções também estará em breve disponível no banco de tese da UFRJ e também será publicada em livro. E eu agradeço todas e todos que nos ouviram até aqui. Um agradecimento especial vai para o meu amigo Danilo Roxette pela edição do texto da Defixio que o Gabriel leu pra gente. Eu agradeço também ao doutorando Gabriel Freitas Reis, me orientando e membro do GEMAN, que leu esse trecho pra gente. E para quem gostou do episódio,
Não deixe de ouvir os outros episódios que tratam sobre a magia na antiguidade do nosso podcast. São os episódios, o especial de Dia das Bruxas de 2020, que é o episódio 29. Também os episódios da série Magia na Antiguidade, que conta com 3 episódios, né, já publicados, além deste de hoje, que é o 4º, que são os episódios 33, 44 e 46, e outros ainda que virão por aí. Também ouçam o episódio de número 10, sobre a deusa Hecate, para quem gosta aí do tema da magia, e o episódio 51 sobre gênero e magia na antiguidade, que foi o especial de Dia das Bruxas de 2021. E não deixe de seguir o Diálogos Olimpianos no Spotify ou nos demais agregadores e aplicativos de podcast. Sigam também o Gemam pelo Instagram, Facebook, YouTube e pelo Twitter. E até o próximo episódio.